11 de novembro de 2022, Teresina, Piauí. Débora Vitória completou 6 anos dias antes. A festa foi com a personagem que ela mais amava, a Mulher Maravilha. Débora queria salvar o planeta Terra, fazer a mãe feliz, brincar com as irmãs. Mas aquele 11 de novembro, Débora ainda não sabia, guardaria para sempre sua fantasia na gaveta. O mundo real mostraria para a menina que a maldade da porta ao lado da sua casa poderia ser pior que os mais malvados vilões de quadrinhos. Confira o relato de Daiane, mãe de Débora, sobre os minutos finais de sua filha e sua luta por justiça. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Daiane, obrigado pelo seu tempo. A gente já vai começar. Eu que agradeço. Isso tudo aconteceu ano passado, é isso? Em 2022? Isso. Dia 11 de novembro, 11 de novembro de 2022, tá? É sempre complicado, né? O tempo, às vezes, o tempo ajuda em tudo, mas Recording in quando progress. você tá ainda no começo, deve ser enlouquecedor. Vamos aqui, ok? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói esse canal que está sendo sempre importante. Não só para nós que vemos, como principalmente para quem aqui está sempre dando entrevista. Se puder, por favor, comente. Comentário é super bom também para o engajamento. E sendo membro, você ajuda bastante o canal. Se não puder ser, tá tudo certo. Deixa você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter agora com a Daiane, a mãe da Débora. Daiane, muito obrigado por você estar aqui falando comigo. Imagino que seja uma dor ainda muito recente, porque tudo aconteceu há menos de um ano. Você que vai contar a sua história para que todos nós aqui vamos conhecer. E que para a gente chegar até do 2022... Bom dia, desculpa, agora chegou o seu bom dia aqui. Obrigado, bom dia. Para a gente chegar até novembro de 2022, tem uma vida aí com a sua filha, com a Débora, antes de tudo. Então, eu queria que você me ajudasse a conhecer a Débora. Como era a Débora? Vamos para um momento mais feliz. Como era a Débora? Como era a vida de vocês? Como era ela com a irmã dela? Como era você com todo mundo? Como que a Débora chega para você? A Débora foi uma gravidez não esperada, mas logo que a gente descobriu, começamos os preparativos, né, para receber ela. E ela foi muito amada, era uma criança super compreensiva. Eu sou mãe de 4, mas a Débora ela era diferente. Ela era compreensiva, era uma criança compreensiva, era uma criança amável. Eu atendo clientes todos os dias e todas as minhas clientes amavam ela, porque ela O que você faz? Desculpa. sou manicure. Manicure, então tá. Então, e todas as suas clientes gostavam muito da Débora? Isso, porque ela cativava as pessoas. Ela era uma criança tão amável e tão compreensiva que ela cativava todas as minhas clientes. E a Débora, ela era diferente. E eu ainda estou muito, muito abalada com tudo, porque ela tinha acabado de completar 6 anos, e a gente tinha feito a festa dela de 6 anos da forma que ela queria. Ela decidiu todos os passos do aniversário dela. Foi que como? Ela queria da Mulher Maravilha, e a gente fez conforme ela, tudo que ela queria. Ela disse, mamãe, eu quero com a faixazinha, eu quero com coisinha no braço. E assim foi. A gente fez a festa dela no dia 25 de outubro, conforme ela queria. E quando foi no dia 11 de novembro, tudo isso aconteceu. O que aconteceu? A gente estava... Eu acabei de atender a última cliente, por volta de umas 4h40, e eu liguei para o rapaz que amola os meus alicates, se ele poderia amolar os meus alicates. Ele disse, pois vem daí que eu estou te esperando.
E aí eu peguei as duas, a Débora e a Giovana, e ia deixar na casa da tia, que fica aqui pertinho. A Giovana era mais velha, é um pouco mais velha, né? Ela tem 14, não é isso? Não, ela tem 8. 8, tá. A Giovana tem 8 anos e a Débora tinha 6. Elas completam no mesmo mês. O aniversário das duas foi no mesmo mês, só que em dias diferentes. Eu tava saindo de casa com as minhas duas filhas, com a Débora e a Giovana. E aí eu botei a moto pra fora. Quando eu botei a moto pra fora, a Giovana, aí eu voltei, retornei pra dentro de casa, fechei o portão e voltei pra moto. Quando a gente sobe na moto, a Débora monta na frente e a Giovana atrás. A Giovana disse que estava com dor de cabeça e eu falei pra ela entrar e pegar o remédio dela, porque ela tem enxaqueca e ela toma remédio, né? E aí ela veio buscar o remédio. Quando ela entrou, eu só senti o pneu da moto. Outra moto batendo na minha moto. O pneu. Quando eu olho pro meu lado direito, era um assaltante. Ele estava de capacete, sem camisa, e disse assim, e com a arma na cintura, e disse assim, eu quero só o celular. E o meu celular estava na cintura, eu estava aqui com a Débora, né? E eu estava conversando com ela, porque a minha mãe tinha lavado o cabelo dela e eu estava beijando a cabecinha dela. E eu dizendo que o cabelo dela estava muito cheiroso. Aí ela disse que minha vovó que lavou. Quando o rapaz bateu, o bandido bateu o pneu da moto dele na minha moto. E aí, quando eu olhei, ele disse que queria só o celular. Eu entreguei o celular, tirei o celular aqui da cintura e entreguei para ele. Quando eu entrego o celular para ele, eu tô olhando para os olhos dele, ele vira por cima da minha cabeça, ele olha e diz assim: Tu vai atirar? Que eu olho pro outro lado, começou os disparos. Mas de quem? Quem que tá? O que que aconteceu antes? Do outro lado tinha um PM que mora uma casa do lado da minha. E ele estava sentado na porta bebendo. Ele com um mendigozinho que bebe com ele, que bebia com ele, porque ele diariamente ele faz isso. Bebe na porta sentado com um monte de mendigo. Mas não vestido de PM. Não, ele não estava vestido de PM. E aí eu acho que na hora que o bandido chegou, ele visualizou e veio correndo. Ele se posicionou em um poste que fica 1 metro de onde a gente estava. 1,5 metros, no máximo 1,5 metros. E aí ele começou a disparar. Ele deu 3 tiros. O primeiro pegou na Débora Vitória. Quem disparou primeiro? O PM? PM. Ele veio de lá correndo, se posicionou de trás do poste, que fica 1,5 metro de distância de onde a gente estava. E ele começou a disparar. Quando o bandido disse assim, tu vai atirar? Que eu olhei, o primeiro disparo foi dado e pegou na Débora. E aí ele deu mais 2 disparos contra a gente e o bandido, só que não pegou nenhum no bandido. E aí quando ele deu o primeiro disparo, o bandido atirou também. Aí o dele pegou na Débora Vitória e o do bandido pegou em mim. E o terceiro? E as outras duas balas do PM? Aí na hora que isso aconteceu, eu abracei a Débora aqui pela cintura e desci da moto correndo e entrei para dentro de casa correndo, com ela no colo, aqui. E aí ele deu mais 2 disparos, só que não pegou no bandido, o bandido saiu correndo e ele ficou aqui. Aí ele entrou dentro da minha casa e eu comecei a gritar, né, pedindo socorro e dizendo que ele tinha atirado na minha filha. E ele só virou as costas e saiu correndo. E aí Um desde policial militar atira na sua filha e sai correndo? isso. E aí desde então eu tô nessa batalha de Qual... justiça Mas a Débora morreu na hora? na hora. Pegou no braço esquerdo, entrou no tórax, pegou o coração, pegou tudo e alojou no braço direito. Quando você entra com ela em casa, ela já tava sem vida? Ou você ainda Eu, conseguiu falar com ela alguma coisa? ela deu o último suspiro no meu colo, no sofá. Eu sentei no sofá e virei ela. Quando eu virei, ela deu o último suspiro. Só que eu, no momento, não imaginava que era o último suspiro da minha filha. E aí eu comecei a gritar por socorro e o meu vizinho da frente veio correndo e abriu a porta do carro, que estava aqui na porta, na frente da casa dele, e disse, vamos que eu vou levar vocês para o médico, para o hospital. E a gente entrou. Na mesma hora, minha irmã chegou correndo, porque a minha filha estava dentro de casa, minha filha mais velha, de 14 anos,
E ligou para ela, para minha irmã. E aí, na hora, minha irmã chegou, o vizinho chegou, e a gente foi pro hospital. Quando chega lá no hospital, eu não sabia que eu tinha pegado um tiro, eu não senti. Na hora, eu não senti. O meu desespero foi tão grande porque eu vi que o tiro pegou na minha filha, que eu não senti nada. E na hora que eu cheguei no hospital, eu não consegui levantar de dentro do carro. E aí tiraram ela do meu colo, os enfermeiros lá tiraram ela do meu colo, levaram lá para dentro do hospital e eu fiquei dentro do carro. Foi que dois maqueiros vieram, me tiraram e me levaram também. E só muitas horas depois vieram me dar a notícia que ela não tinha resistido, mas no laudo fala que foi instantânea a morte dela. Eles devem ter feito alguma reanimação porque é necessário. Você levou o tiro aonde? Na minha perna direita e saiu no meu cóccix. Nossa, também foi. E você só fica sabendo desse tiro quando você entra na maca para o hospital? Quando eu chego no hospital, que abrem a porta, eu não consigo levantar. E aí que você viu o Porque tiro? Não. não, eu não vi nem senti. Eu só disse que não conseguia levantar, porque minha perna não respondia. E aí foi na hora que os dois maqueiros conseguiram me tirar e me colocaram na maca e me levaram. Quando chega lá dentro, que os médicos vão procurar onde tinha sido, aí eles viram, cortaram minha roupa e viram que tinha sido na minha perna e tinha saído no meu cóccix. E você. Você anda hoje? Você tá completa? Eu, Não. eu tenho, eu tenho eu creio que Deus permitiu que eu continuasse andando, porque assim, é um modo de sobrevivência meu, estar sentada. Eu trabalho sentada, então eu creio que foi Deus que me deu esse livramento, porque hoje eu não tenho nenhuma sequela. A única coisa que eu tenho é sentir dor no meu cóccix, porque eu sinto dores no meu cóccix, mas fora isso eu não sinto mais nada. A sua grande sequela é a falta da Débora, né, Dani? Você tem marido? A Débora tinha pai? Tem pai, mas a gente não vivia com ele. Ele já estávamos separados há 2 anos e 8 meses. Na Então época que tudo você é o próprio arrimo da sua família, dos seus 4 filhos, dos seus 3 agora. sempre fui eu. Daí, quantos anos você tem, Débora? Eu tenho, Daiane. eu tenho 31. Você é muito nova, meu Deus do céu. Você, quando você descobre que a sua filha, aquele tinha sido o último suspiro. Antes, quando você estava na moto, ela dá um grito, ela fala alguma coisa, Não, ela nem entendeu nada também que aconteceu. eu acho que foi tão rápido assim que ela nem sentiu. Ela nem viu, nem nada. E ela, aí você, no hospital você tem duas coisas. Uma que você descobre que sua filha foi arrancada de você. E outra que você talvez tenha entendido que ali começaria uma nova saga. Como foi o minuto seguinte, o segundo seguinte que você recebe essa notícia? Desesperadora. É um, eu acho que todas as mães que já passaram por isso sabem que é uma dor que não tem tamanho, que não tem como medir, porque é deslaçadora. E eu não tenho nem como lhe falar em palavras a dor que é passar por isso. Porque até hoje nunca passou. O que eu já aprendi nesses anos todos que eu faço crime é que a dor vai se transformar numa saudade, mas ainda você está num processo que é o da justiça. E essa dor só vira saudade quando tudo for feito. Ali você descobre que sua filha morreu de um tiro. Como é que começa? O que você foi buscar? Você foi à polícia? A polícia foi até porque foi um tiro, foram dois. Foi feito boletim de ocorrência? Como que foi a história? Logo no outro dia, no dia do velório da minha filha, a polícia esteve na minha casa. Só que eu não estava em condições de falar. Só a única coisa que as pessoas falam que eu falava era que tinha sido o PM que tinha atirado na minha filha. Foi aquele bêbado que atirou na minha filha, o policial. E aí eu não estava em mim,
passou 15 dias depois, eu consegui falar, consegui depor, né? E aí foi que começou a batalha, que até hoje nunca terminou. E eu não sei até quando, né, que a gente vai precisar estar indo, porque ele permanece livre. Sim, ele permanece livre até porque ainda tem um processo a ser feito. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que está na delegacia? O delegado, você vai à delegacia, você dá o depoimento, eles chamam esse PM. Essa semana que passou, na quarta-feira da semana passada, eu recebi Nós estamos no dia 27 de junho. Foi isso. novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 7 meses depois. Então, tá. Aí a delegada foi assim, para mim conseguir tudo que eu já consegui até agora, foi muita batalha. Já fiz manifestação, já corri atrás, já fui em porta de delegacia, e já troquei de advogado. E aí até agora a gente teve uma resposta da justiça. Tá com poucos dias que meu advogado entrou em contato comigo, porque tinha ido, né, para a defensoria, e nós estávamos esperando o defensor, né, falar algo, decidir algo. E agora saiu, quarta-feira da semana passada, que ele vai para júri popular, e ele foi afastado, porque ele estava trabalhando, ele estava passando na frente da minha casa, fardado. Porque Então, pera só um pouquinho, que você já está muito no futuro. Deixa eu voltar ali no momento para as pessoas entenderem, para eu entender também. Você, infelizmente, tem que enterrar sua filha. Ali começa toda a parte da investigação. A polícia chama ele para depor? Chama, E ele sim, falou o quê? ele mente. Ele mentiu o tempo inteiro. Ele falou que não estava bebendo, ele falou que não, que estava fardado, que estava saindo para ir trabalhar, e os vizinhos chamaram ele. E era mentira, ele estava na porta sentado bebendo. E ele mentiu no primeiro depoimento, e aí depois teve que fazer um novo depoimento comigo e ele, pessoalmente. A E eu não careação. sabia isso. Quando eu cheguei na careação, eu não sabia que a gente iria ficar de frente a frente. Eu passei muito mal, mas mesmo assim eu permaneci e fui, fiquei. E ele mentiu novamente, só que ele mentiu diferente da primeira vez. O que ele mentiu? E ele falou que o bandido, ele só reagiu porque os vizinhos chamaram, e o bandido falou por 3 vezes que ia matar eu e a minha filha. Sendo que o bandido não falou nada. Ele só chegou e disse que queria o celular. Eu entreguei, e ele perguntou se ele ia atirar. Só isso. E ele disse que o bandido falou por 3 vezes que ia matar nós duas. Por isso ele reagiu. E aí ele falou, mentiu novamente, né, no segundo depoimento. E aí por isso a delegada levou mais a sério o processo, né? Porque até então estava parado. Durante esses 15 dias que eu não conseguia me manter de pé, não fizeram nada, não teve nada. Ele permaneceu trabalhando, ele permaneceu fardado, andando fardado, armado, e como se nada tivesse acontecendo. Ele era seu vizinho. Ele foi ao velório da sua filha? Não, Você, quando voltou para casa, ele tentou falar com vocês? antes da segunda, antes da segunda depoimento, ele tentou falar comigo, só que sem êxito. Ele tentou te falar o quê? Você não sabe, porque vocês não conversaram. Não, ele só falou que queria conversar comigo, e eu não aceitei. E ele continuou morando perto de você? Sim. Só que ele Só que ele mudou? ele morava do lado da minha casa, e agora ele tá morando 2 quarteirão depois. E vocês nunca se cruzaram na rua? Nenhuma dos seus filhos? Nada? Sua Eu, irmã? eu, não, eu é que vi ele no estacionamento do supermercado. E aí, nesse dia, eu passei muito mal, mas ele fingiu que não me viu e foi-se embora.
Bom, e aí ele deu um primeiro depois. E aí a polícia pediu perícia da bala, foi feito, foi dado, foi mostrado que a bala que matou sua filha saiu do revólver dele, era o revólver oficial de policial militar? Do policial militar, uma pistola .40. E a delegada pediu o exame balístico. O primeiro deu que tinha sido ele, o advogado dele pediu novamente um outro exame, e a delegada falou que ia fazer, mas que já estava concluído que tinha sido da arma dele. E aí foi feito outro exame balístico e deu novamente que tinha sido a bala tinha sido da arma dele. A pistola de... E a pistola de 40 milímetros, é isso? E mesmo ele tendo a perícia apontando que a Débora morre do revólver dele, ele continua falando que ele não atirou nela? Isso. Aí ele continuou permanecendo com a história que não tinha sido ele, que o bandido que tinha tirado primeiro tinha pegado nela. E aí teve o Croc 3D, que foi a reconstituição do caso, aqui na porta da minha casa. E mesmo com esse laudo, ele, na hora, né, ele mentiu. Disse que eu levantei a menina, virei a menina e escanchei a menina em mim. Porque como o tiro que pegou nela foi do lado esquerdo, o lado que ele estava, ele falou que eu levantei ela. Mentiu novamente, no dia da reconstituição. Ele quis dizer que você fez a sua filha escudo? Isso. Ele disse que eu levantei a menina, virei a menina e escanchei a menina. Foi quando eu virei a menina, o tiro do bandido pegou nela. Só que, como a delegada falou, contra a prova não há argumento. Mas o advogado dele permanece, pediu agora sigilo, só que como foi uma coisa assim, e não tem como manter mais sigilo no caso, porque todo mundo já sabe, e já foi provado A mais B, que foi ele. E a polícia de Teresina, aí no Piauí, fez o quê com ele? Nada. A polícia militar. Ele continua sendo um policial militar? Hoje, quarta-feira passada, foi decretado que ele deveria, né, se afastar e entregar a carteira militar, a arma, e ele iria agora usar uma tornozeleira eletrônica, mas não foi preso. Tudo bem, mas ele está com tornozeleira. Ele continua sendo... A polícia militar fez alguma investigação por eles? Porque quando são policiais militares, tem toda uma justiça militar junto. Ainda não foi feito nada. Eu entrei com pedido na corregedoria, né, daqui, para poder fazer o processo, só que até agora nunca foi feito nada. Bom, mas já tiraram a arma, tiraram a credencial e botaram tornozeleira. Isso foi quarta-feira que foi decidido. Até então eu não sei se ele já fez isso, né, se apresentou, devolveu tudo e botou a tornozeleira eletrônica. Mas de verdade agora ele não pode mais portar a arma nem a credencial dele. Isso. Se ele estiver fazendo isso, ele está fazendo um crime. Porque assim, a gente tem que entender, eu entendo que quando a gente está na dor, a gente quer que no dia seguinte o cara já esteja preso. E tem várias vezes que isso acontece, quando é feito em flagrante e tudo mais. Ele não foi preso em flagrante. Não. Mas se a polícia militar já tirou o revólver é bom, a pistola dele e a credencial e pôs tornozeleira, ela está agindo. Dentro de um tempo, até que um tempo rápido, 7 meses. Eu sei que deve ter sido o seu pior Natal, vou perguntar essas coisas, mas enquanto as pessoas estão festejando o carnaval, você sabe que são menos dias sendo trabalhados no caso da sua filha. Eu entendo perfeitamente essa angústia com relação ao tempo, mas a Polícia Militar pelo menos está fazendo o trabalho. Aí a Polícia Militar não entrou em contato com você não precisou dar depoimento, nada? Não, a militar, quando eu fui, quando a gente pediu na corregedoria, né, para fazer o processo, aí eu fui lá, fiz o depoimento, e aí agora a gente estamos esperando, porque durante esses 90 dias que ele vai usar a tornozeleira, vamos esperar para saber o que é que o promotor vai decidir. Sim, promotor do Ministério Público mesmo,
ele vai ser... Aí você me contou agora que te falaram que ele vai a júri popular. Então significa que o inquérito foi terminado, foi entregue para a justiça. O inquérito dá que ele que matou sua filha. Isso. Já está concluído tudo que foi ele e pronto. Tá. E aí agora ele vai a júri popular. Isso. Daqui a 90 dias vai ser marcada a primeira audiência. Já teve aquelas outras audiências para fazer da denúncia à pronúncia, que você foi da... Então, assim, ele não vai ao júri popular. Eu acho que agora ele vai entrar nessa fase de audiência preliminar, não é isso? É isso, isso, Tá, daí o juiz vai confirmar que ele vai a júri popular. isso. Porque, assim, eu pergunto o seguinte, se ele for ainda policial militar, ele não vai ser julgado pela justiça comum, pela justiça civil. Pois é, isso é que a gente está lutando, é que ele perca a farda antes de acontecer o primeiro, a audiência. Isso é que meu advogado está lutando para conseguir. E aí você tem a parte toda ainda jurídica que a gente ainda vai, assim, que a gente não sabe ainda se o polícia militar vai mesmo tirar ele da corporação. Isso eu não sei ainda. Tem algum prazo de começarem as audiências prévias para as audiências de instrução, que chama, para quando que vai ser? Vai, lá no papel que eu recebi, que eu li, é que daqui a 90 dias 90 dias vai marcar. vai marcar ainda. Tá. Então, daqui a 90 dias, a gente está em junho, julho, agosto, setembro, vai marcar para fazer. Se bobear, cai no dia de um ano de ausência da sua filha, né? E me conte uma coisa, como é o primeiro Natal sem ela? Como tem sido essas datas todas? No dia 11, ela faleceu, o dia 24 era meu aniversário. Nossa. E foi assim, não tem nem palavras, porque não tinha, eu não tinha como comemorar, foi só mesmo muita dor. E os seus outros filhos, como é que estão com a ausência da irmã? Todos com ansiedade, com muita saudade, e os três ficaram fazendo terapia, porque todos viram o que aconteceu. Foi aqui na porta, eu entrei correndo, com ela sangrando, a mais velha ficou desesperada, gritando, e a outra só olhando, e todos estão sofrendo muito. Tinham câmeras ali no local? Tinha alguém? Dá para ver? Tem a ação gravada? Tem isso aqui, tá em segredo de justiça. Você viu as imagens? Não todas, meu advogado não permitiu eu ver todas, porque ele disse que não tem necessidade de eu ver tudo aquilo. Eu só vi quando eu boto a moto para fora e que eu subo novamente e que o bandido chega. Aí eu não veio mais. Tá, e tá em segredo de justiça agora o caso? Tipo assim, as imagens, o advogado disse que não queria que eu visse. Daí, dona Daí, não tem precisão de você ver. E aí eu decidi não ver, para não sofrer mais, porque até hoje eu sinto o sangue dela escorrendo nas minhas mãos quentes. Todo momento eu vejo aquilo acontecendo e sinto o sangue escorrendo quente nas minhas mãos e eu tentando fazer algo e não consegui fazer nada. Nesse momento a gente se sente impotente, porque é uma coisa sua, é um pedaço seu que tá ali se acabando nas suas mãos e você não pode fazer nada. Você lembra a última vez que você falou com ela? O que vocês falaram? Eu tava sentada na moto e eu disse, pai, teu cabelo tá tão cheiroso. Aí ela disse, foi minha vovó que lavou, mamãe. Só isso. Última vez que eu escutei a voz dela foi no momento que o ladrão chegou. O ladrão foi encontrado? Horas depois.
3 horas depois, ele foi encontrado no matagal aqui próximo e foi preso. Ele foi preso. Foi. Ele está preso? Está preso. Pelo quê? Está respondendo o processo de uns latrocínios que ele Ele teve latrocínio já? Ele já matou, então? tá. Ele já matou. Ele estava de tornozeleira. Ai, meu Deus do céu. Ele estava de tornozeleira e ele está respondendo por alguns. Ele tem 2 latrocínios, roubos, e agora ele está respondendo por uma tentativa de homicídio, que é contra mim, né? E A bala em você é dele? isso. Foi periciado e foi mostrado que é dele, não é do policial. Que era um calibre 38. E ele estava solto por quê, hein? A justiça é falha. Ele estava preso? Você ficou quanto tempo preso, esse homem, para estar com tornozeleira? Eu não sei. Eu não busquei Não, esse. é para entender, assim, claro que esse PM é um absurdo que ele fez. Mas, assim, tem um gatilho inicial que é esse homem que já está preso com uma Isso. tornozeleira e Aham. roubar. Ele saiu com o seu celular ainda? Levou meu celular. E foi Perguntaram. encontrado Fala. outro celular com ele e a moto que ele andava era roubada. Ele tinha acabado de roubar ela. E mais 2 celulares foram encontrados e o meu não foi encontrado. Eu não sei se ele se desfez do celular no momento que ele viu o que tinha acontecido e não encontraram o meu, mas o dos outros 2 pessoas que ele roubou, ele estava com ele. E o que ele fala do momento do seu assalto? Ele falou que foi só roubar, que não ia atirar na hora, no dia da audiência dele, que já teve a audiência dele, né? Ele falou que o intuito dele ali era só pegar o celular e ir embora. Ele disse que não pensou nem em atirar na gente. E você esteve frente a frente com ele? Oi, fala, desculpa, não ouvi. Repete, por favor. Ele falou que ia ser só mais um. Só mais um assalto. Ele falou desse jeito, assim. Ele fala como se fosse natural. Roubar, ir preso e pronto. Você viu ele falando isso? Você viu a audiência dele? Uhum. E Eu ele, assisti. ele fala, ele tenta falar com você? Ele tentou? Ele pediu desculpa, alguma coisa? Nada. Não. Nenhum momento. Ele vai ser testemunha ou não vai precisar ser testemunha no caso do homicídio da sua filha? Não, eu acho que ele não vai ter testemunha, não. Ele estava muito drogado, ele fala só apenas que ia ser só mais um e que ele não lembra que tinha a menina na moto. Ele falou que só me viu e pediu o celular. Ele disse que era só mais um e pronto, e já ia embora. Que foi aí quando o polícia começou a atirar contra a gente. Ou seja, ele chegou sabendo que tinha uma criança ali. Não, ele falou que não tinha visto a criança. Ah, porque a Débora estava na frente, a sua outra filha de trás tinha entrado para pegar remédio. Isso. E aí ele falou que não viu a Débora. E ele disse que o intuito dele não era atirar em mim, nem nada. Era só pegar o celular e ir embora. E você hoje luta pelo... O que você luta? O que você precisa pedir aqui? Eu quero que tenha justiça. Porque hoje a justiça do nosso país é muito falha. Eles se corrompem por muito pouco. E é como eu falei para a delegada, bem no início do inquérito, que ela visse com outros olhos o caso da minha filha, porque para ela seria só mais um. Mas para mim, a minha filha era única, e ela vai ser sempre única. E que tenha justiça, porque ele matou não foi um animal. Ele matou uma criança de apenas 6 anos. E ele tá aí, ele sai para beber,
Tem pessoas que tiram foto dele no bar, bebendo. Ele está vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. E a justiça não faz nada. Como é que a pessoa mata uma criança e permanece solto, como se o que eu quero é que ele vá preso. Que ele vá preso, que ele pague, que ele perca a liberdade dele para ele sentir como se ele estivesse perdendo algo. Porque a liberdade, para muitas pessoas, porque para mim é muito. A minha liberdade de eu ir e vir é muita coisa. Sim. E eu perdi a minha filha, eu não vou ter mais. E eu quero que ele perca algo, que é para ele sentir o que é verdadeiramente perder algo. E eu fico muito triste, porque no nosso país não tem justiça. Ele, assim, olha, Dani, até que no seu caso as coisas estão acontecendo, porque faz 7 meses e você já está me falando que já está marcando a audiência de instrução. Tem gente que faz 7 anos e nada aconteceu. Tem o caso do Andrei Goulart, no Rio Grande do Sul, que a mãe conseguiu agora, acho que 10, 12 anos depois, que que termina agora, e ele vai para a Júri Popular o ano que vem ou outro. Então, assim, não dá nem para eu te falar que no teu caso, porque ele está de tornozeleira, o PM. Ele já tem que entregar arma e distintivo. Se ele for a Júri Popular, significa que ele foi afastado, mas tem que esperar para ver, porque senão ele vai ser julgado pelos seus. E o ladrão está preso. Só não contratou o celular porque ele deve ter descartado no meio, achando, porque aqui lá ele viu que virou objeto não é de roubo, é de morte. E o que você quer é que o PM vá preso, mas ele vai ser preso dentro... A gente pode não gostar das leis, e eu não gosto de muitas, mas de fato as coisas estão andando, né? Não. As coisas estão acontecendo. Se você pudesse falar alguma coisa para ele, o que você falaria? Se você quisesse falar alguma coisa com esse PM. Eu só ia perguntar para ele se ele dorme em paz. Se ele deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Porque eu tenho passado noites que, para mim, só o Senhor Jesus que tem me acalentado mesmo. Porque se eu não tivesse o Deus que eu tenho, eu já teria enlouquecido. Eu entendo. Quer dizer, eu não entendo, eu posso imaginar, porque é uma dor só quem passa, sabe? A dor que é. Não tem como de mensurar isso, né? Você vai fazer 1 ano daqui a pouco. O que você gostaria de ter falado para sua filha que você não falou? Não, eu nada. Eu amei demais, eu dei carinho demais, e eu fiz tudo por ela, tudo que eu pude fazer, e que eu poderia até fazer muito mais. Porque ele tirou isso de mim, de poder fazer muito mais pela minha filha. Mas eu sempre amei demais, ela me amava demais. Mas você não falaria nada para ela, se pudesse? Se eu pudesse ter ela de volta, eu amaria. Eu amaria mais ainda, mais. Eu não falaria nada, eu só faria muito mais. Você é muito religiosa, pelo que eu estou vendo. Sim, então, eu entreguei minha causa para o advogado, que é fiel, e o justo juiz, que é Deus Pai. E eu já disse para ele, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, porque a minha eu já teria feito muita coisa, mas eu não tenho poder para isso. Eu entreguei nas mãos dele e tá na mão dele. Conforme ele decide, vai ser feito. E você, já que você é tão religiosa, eu vou mudar a pergunta. O que você vai falar para a Débora quando você encontrar? O que você vai fazer? Porque um dia todo mundo se encontra. Eu vou abraçar e vou dizer que eu amo muito, muito. E eu vou só dizer que eu amo ela muito, muito, muito mesmo. Como está você com seus outros filhos? Porque você é muito nova e você tem filhos novos.
E eu entendo quando a Angelita, da Renata Miguel, me falou uma vez, na minha entrevista, que ela fala assim, Beto, eu tenho 3 filhos, mas cada filho é um filho único. É, Só que às vezes o filho único que partiu dessa maneira, se torna uma sombra para os filhos únicos que ficaram. Como está você e os seus filhos? Como estão vocês? eu tô buscando muita força em Deus e tenho pedido para Ele, para me dar sabedoria, para cuidar dos outros, porque como a Débora ela é caçula e era direcionada tudo a ela, por ela ser pequena, por ela ser muito amada. Ela era muito carinhosa, ela cuidava de mim. E tá sendo muito difícil, muito difícil. Eu tô aprendendo a lidar com tudo isso. A minha filha de 8 anos chegou para mim e disse, mamãe, por que a senhora não monta mais a mesa de café no domingo de manhã? Porque era a Débora que me ajudava e ela gostava daquilo. Ela dizia que o dia que ela mais gostava era o domingo de manhã, porque a gente ia para a igreja, chegava, tomava café todo mundo na mesa e eu que preparava. Porque durante a semana quem ajeitava o café deles era minha mãe, porque eu trabalho, eu começo muito cedo. E a minha filha chegou para mim me cobrando. Mamãe, por que a senhora não monta mais a mesa? Mamãe, por que a gente não sai mais para tomar banho de piscina? E isso tem sido muito doloroso para mim, porque eu não consigo ainda. Você está em terapia, Daiane? Eu estava, mas eu parei. Eu decidi parar porque eu não estava vendo evolução. E aí eu decidi parar e eu me apeguei mais ainda com Deus e o meu terapeuta hoje, todos os dias, 5 horas da manhã, é Deus. Daiane, eu acho linda a religião, acho que a gente tem que ter fé e tudo mais, mas o que você está passando é um luto muito duro. E terapia não é uma coisa que resolve em 2 dias. Eu sei. Não adianta falar não está tendo evolução. Terapia, você só vai ver evolução depois de que evoluiu. Você precisa disso, até pelas suas filhas, para fazer a mesa de café da manhã no domingo. Por você, pela Débora, pelas seus outros filhos. Deus está com você, com certeza, senão a gente esmoirece. Mas assim, a terapia é para o humano agora. É para você acordar e levantar. A reza é importante, mas o falar com alguém você está num processo de luto muito dolorido. Você precisa rever. Se você não gostou daquele terapeuta, muda de terapeuta, mas não pare a terapia. Minha sugestão, porque você tem um longuíssimo caminho ainda. E o seu tá rápido, Daiane. Todo mundo fala. O seu tá rápido. Se esse crime tivesse acontecido em São Paulo, isso que você está passando agora, desses 90 dias, seria só o ano que vem. É uma coisa assim, o PM está afastado, tem tornozeleira, o bandido está preso. Se ele estão te falando de júri popular, é porque ele deve ter sido tirado da polícia militar, então ele vai como civil normal, não vai cair naquele corporativismo que existe de fato dentro dos militares. Mas assim, você está tendo agora você também precisa cuidar de você e precisa cuidar dos seus outros filhos. Porque senão você não vai estar pronta para quando chegar lá o julgamento pesado ali, final. Porque o julgamento Sim. É uma coisa muito cruel. Vai ter, mas como é que uma mulher está com o filho em cima de uma moto sem capacete? Não, eu tava de capacete. Com capacete só... Mas ela podia estar pequenininha desse jeito, na moto, na frente, e outra atrás? Não poderia. Então, aí você vai ouvir tudo isso lá no julgamento. Eles vão querer te culpar pela morte da sua filha. Por isso você precisa estar fazendo terapia, para você ter a fortaleza para tudo que vem aí, para você não deixar os seus outros filhos órfãos de mãe. A Débora fazia a mesa do café da manhã no domingo, vamos todos juntos fazer, em homenagem a ela. A sua Mulher Maravilha se foi agora, em corpo, está em alma, mas você tem aí a sua Mulher Águia, o seu Batman, não sei se você tem filho ou filha, você tem os outros super-heróis que estão ali precisando da Liga da Justiça dela, que é você.
Você precisa fazer terapia. A gente vai acompanhar o teu caso, mas assim, espero que daqui a um tempo, quando a gente te entrevistar, que eu te entrevistar de novo, você me fale, Beto, lembra que você falou da terapia? Eu voltei, foi bom porque não busca a evolução, não busca o tempo agora. O tiro foi rápido, a morte da sua filha foi rápida. O resto todo é num tempo muito mais dele. O tempo vira o senhor de tudo. Então, vai atrás da terapia, por favor, por mim? Vou Vai fazer, por voltar. favor, pelas suas filhas. E faz esse domingo agora. E me manda uma foto. Faz a mesa de café da manhã com seus filhos. Se era uma coisa que era com a Débora e eles estão sentindo falta, faz por eles, faz pela Débora, faz por você. Manda uma foto do café da manhã de domingo agora, quero ver. Isso é exercício também para você poder respirar com seus filhos. Vai ser doído, vai ser choroso, mas aí o próximo domingo, a Débora gostava tanto do bolo de não sei o que lá, vou fazer aquele bolo. Daí você vai fazer o bolo que a sua outra filha gosta também. Entendeu? Vai, porque eu percebo muito quando tem essas hecatombes nas famílias, que os outros filhos são colocados meio de lado e você está matando os outros filhos, que estão ali precisando do amor da mãe, não tem o que fazer. E eles também são filhos únicos da mesma mãe. Tá bom? Então eu vou acompanhar com você. Quando você tiver novidades, se ele vai mesmo a júri popular, se não vai, você me avisa, por favor? Vou dar o print do que o meu advogado mandou quarta-feira para mim. Isso. Manda para mim, por favor. Me manda também, eu quero a foto do café da manhã de domingo. Se você não mandar, eu vou colocar aqui, ó. Não foi feito o café da manhã no domingo. Tá bom. Por você e pelos seus filhos. E me manda também fotos da Débora para poder mostrar aqui também. Tá bom, mando sim. Tá bom? Obrigado, minha querida. É um longo caminho, mas ele termina, viu? Eu creio que sim. Mas ele termina. Débora, Daiane, um abraço. Às vezes chamo de Débora, porque a Débora e o Daiane estão aqui juntos. Um abraço forte a você e que a gente se fale em breve com boas notícias também. Obrigada a você aí pela a abertura do seu espaço, né? E eu agradeço de coração. Imagina, eu que agradeço de você ter conseguido tempo para falar comigo. Muito obrigado, um beijo nos seus filhos também. Um beijo na Débora, que está aqui nos vendo com certeza. Obrigada por tudo. Obrigado. Um beijo. Beijo.